Hipnoterapia. Descubra a imensidão que existe em você. Gladysmar Cardoso Oliver, hipnoterapeuta Omni. Até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Carl Jung. Introdução. Esse e-book foi criado com o objetivo de explicar o processo de hipnoterapia, tirar dúvidas e lhe apresentar os principais tratamentos. Após ler este e-book, se ainda houver quaisquer dúvidas, entre em contato que terei muito prazer em responder. A hipnose é a mais poderosa ferramenta de transformação pessoal de hoje. Ela permite acessar suas programações mentais mais profundas e ressignificá-las. O que é a hipnose? Antes de definir o que é hipnose, é importante mencionar alguns conceitos sobre o funcionamento da mente. O modelo da mente, de acordo com Gerard Kein, divide a mente em 3 partes distintas: mente consciente, mente subconsciente e mente inconsciente. A mente inconsciente é a parte da mente que controla nosso sistema nervoso autônomo, sistema imunológico e cardiorrespiratório. Ela é responsável por todo o nosso sistema inteligente que já nascemos com ele. Apesar de essencial, ela é menos importante para a hipnose. A mente consciente é onde passamos a maior parte do tempo. Ela é responsável pela função analítica e racional que tenta buscar justificativas para tudo o que ocorre nas nossas vidas. É responsável também pela memória funcional e por nossa força de vontade. Nossa mente consciente é só uma pequena parte do que a gente pensa que é, em torno de 5%. Isso quer dizer que 95% é o subconsciente, que, embora a gente não tenha consciência, é o que rege nossas vidas. A mente subconsciente é responsável pelos pensamentos, sentimentos e comportamentos automáticos e habituais. Nela estão armazenadas as crenças, valores, memórias e experiências emocionais que moldam nosso comportamento diário. Também é onde estão armazenados os medos profundos, traumas e experiências reprimidas. Essa é uma parte da mente que age influenciando nossas emoções, comportamentos e hábitos. Ele é responsável por processar informações que não estão diretamente sob o nosso controle consciente, podendo influenciar nossas ações sem que estejamos cientes disso, pois ele age de acordo com as programações, crenças que trouxemos desde a primeira infância. Vamos aprofundar nesse tema mais adiante. Quando queremos mudar algo que nos incomoda, precisamos trabalhar com o nosso subconsciente. No entanto, o subconsciente tende a resistir a mudanças que exijam um grande esforço energético. Ele prefere seguir os padrões já estabelecidos e que são familiares a ele. Além disso, a nossa mente consciente tem uma barreira chamada fator crítico, que atua em conjunto com o subconsciente, impedindo que ocorram mudanças desnecessárias e economizando energia. O fator crítico. O fator crítico é uma parte da mente consciente que atua como um filtro para as informações que recebemos. Quando uma sugestão é dada, ele avalia se é familiar e coerente com as crenças e programações recebidas, deixando passar apenas o que já é conhecida. Por outro lado, se a sugestão for incompatível, o fator crítico se ativará para evitar que a sugestão passe e gaste energia desnecessariamente. É por isso que a força de vontade muitas vezes não é suficiente para mudar comportamentos e hábitos arraigados, pois o fator crítico bloqueia sugestões que sejam diferentes do que está acostumado. Afinal, o que é hipnose? Hipnose é atravessar o fator crítico da mente consciente e estabelecer no subconsciente um pensamento ou sentimento exclusivo e aceitável. Durante o processo, o hipnoterapeuta usa técnicas que abrem uma brecha no fator crítico, permitindo acessar o subconsciente, ressignificar memórias e sugerir novos padrões. O hipnoterapeuta dará sempre sugestões exclusivas e aceitáveis. Exclusivas são feitas especificamente para cada pessoa, de acordo com suas demandas. Aceitáveis. A pessoa tem que achar que faz sentido para aceitar a sugestão. A hipnoterapia funciona tão bem exatamente porque dirige diretamente ao subconsciente ao invés da parte consciente. Uma vez que a barreira do fator crítico é vencida, as sugestões finalmente podem ser aceitas. Hipnose é permissão, ou seja, você precisa querer, se permitir e seguir as instruções para que todo o processo ocorra e a hipnoterapia seja realizada. Mas antes, atenção!
Há algumas coisas muito importantes que devem ficar esclarecidas antes de um tratamento com a hipnoterapia. 1. Hipnose é atitude mental. Pode parecer óbvio, mas a maioria dos tratamentos que não são bem-sucedidos ocorrem por conta da atitude mental errada. Para dar certo, é necessário uma atitude mental positiva na hora da sugestão. Gosto dessa ideia e sei que vai dar certo. 2. Escolha bem o profissional. É imprescindível que haja total confiança entre o cliente e o hipnoterapeuta. Não tenha receio de fazer as perguntas que tiver vontade, até mesmo as que achar bobas. Tire todas as dúvidas antes do processo começar. Só faça o tratamento com alguém que te transmita segurança. A conexão e confiança entre cliente e hipnoterapeuta são essenciais para o sucesso do processo. Escolha bem. 3. Você é quem manda. A hipnose pressupõe permissibilidade. Toda hipnose é uma auto-hipnose. O hipnoterapeuta é o guia do processo, que necessita da permissão do indivíduo para acontecer. Quem é responsável pela melhora é a própria pessoa. Somente ela, com a atitude mental correta, pode definitivamente ressignificar os eventos e assumir o controle da sua vida. 4. O comportamento é fruto de programações. Você já se percebeu fazendo o oposto do desejado? Já teve dificuldades em conquistar objetivos por estar sempre procrastinando ou por não se achar merecedor? Em algum momento da sua vida, percebeu que estava se auto-sabotando? Esses são apenas alguns exemplos de como funciona a nossa mente subconsciente. Passamos uma vida aprendendo a ser do jeito que somos. É a nossa programação mental. 5. Só damos o que temos. Desde a gestação, todas as experiências pelas quais passamos são armazenadas em nosso subconsciente. A partir dos 3 meses de gestação, começamos a ser programados pela forma como percebemos o mundo ao nosso redor. Todos os eventos que vivenciamos nos afetam de alguma maneira, especialmente até os 7 anos de idade, quando o fator crítico ainda não está totalmente formado. Antes da formação do fator crítico, a mente da criança é como uma esponja que absorve tudo ao seu redor. No entanto, a criança não absorve as informações de acordo com a realidade dos acontecimentos, mas sim conforme a percepção que tem das circunstâncias vivenciadas. É por isso que afirmamos que o que causa trauma não é necessariamente o evento em si, mas sim o significado que a criança atribui a ele, já que ainda não tem recursos emocionais para lidar com as situações de forma adequada. A boa notícia é que, com a hipnose, é possível retornar ao evento inicial e mudar a percepção do fato que gerou nosso sintoma. A hipnose é para você? A hipnoterapia ajuda toda e qualquer pessoa que queira mudar e siga as instruções. Isso é tudo o que você tem a fazer. Acredita-se que o sintoma que tanto te incomoda teve uma causa, um início de cunho emocional que ficou gravada no seu subconsciente. Então, em hipnose, é possível regredir diretamente ao momento em que o problema começou e alterar essa programação, mudando o significado negativo e a crença aprendida. Você pode mudar sua vida. Tudo que nos impacta de forma profunda passa a ser verdade incontestável para o nosso subconsciente, se tornando gatilhos de comportamento. O objetivo da hipnoterapia é encontrar o gatilho desse problema a nível subconsciente, ressignificá-lo e restaurar o estado original da sua mente, livrando você do sintoma e estabelecendo uma nova programação. Adotando novas atitudes mentais, essa programação ficará com você pelo resto da sua vida. O seu hipnoterapeuta deve coletar o maior número de informações sobre o que está acontecendo com você e qual é a sua maior dor. Previamente à sessão de hipnoterapia propriamente dita, deve ser feita uma avaliação na qual são feitas a ficha cadastral com os dados e uma entrevista detalhada para entender com mais profundidade o que busca tratar, entender seus padrões e os gatilhos que norteiam seus sintomas. Nessa consulta, você também entenderá como a mente funciona, como o processo ocorre, além de poder esclarecer todas as dúvidas e eventuais medos que ainda não tenham sido sanados. Como será no dia? O processo em si começa com uma indução e aprofundamento, através dos quais o cliente é levado a um estado de relaxamento consciente, no qual poderá aceitar ou recusar as sugestões dadas pelo hipnoterapeuta.
É sempre importante ressaltar que esse momento é de consciência total e se assemelha muito ao estado de meditação, ou aquele em que estamos no piloto automático. A causa do seu sintoma reside numa emoção vivenciada no seu passado. Ao buscar essa emoção, conseguimos voltar à origem. Numa segunda etapa, se busca a emoção relacionada ao sintoma e volta-se ao momento inicial e a todos os eventos relevantes e subsequentes em que essa emoção associada à causa foi sentida. A regressão à causa é feita para auxiliar o cliente a mudar a percepção dos fatos e ressignificá-los definitivamente. Esse é um momento libertador, assumindo o controle da sua vida. Após a ressignificação dos fatos, passa-se para as sugestões diretas. No estado de hipnose, como você já sabe, há uma brecha no fator crítico e passa-se a ter acesso ao subconsciente. Desta forma, finalmente, conseguimos reprogramar a mente para assumir de vez o controle e desenvolver todo o seu potencial. Por fim, emergimos a pessoa do transe. Damos as orientações finais e marcamos uma data para que o cliente nos diga a evolução do caso. Após a sessão, é imperativo que o cliente, ou seja, você, mantenha a atitude mental que mudará a sua vida. Já deu certo! Quais sintomas podem ser tratados com a hipnoterapia? A resposta certa para essa pergunta é todo e qualquer sintoma que não seja congênito. Para a patologia física, é importante fazer uma investigação médica primeiramente. Após essa investigação, não obteve o resultado, existe a chance de ter causa emocional? Nesse caso, podemos tratá-la com a hipnoterapia. Porém, vamos dar uma ajuda e listar a seguir vários sintomas tratados de maneira eficaz pela hipnoterapia. Mas lembre-se, essa lista não é fechada. Todo sintoma emocional tem uma causa. Ansiedade, fobias diversas, depressão, síndrome do pânico, síndrome de burnout, medos excessivos, perdas, morte, término de relacionamentos, baixa autoestima, timidez extrema, procrastinação, dificuldade em relacionamentos social e amorosos, compulsão alimentar, compulsão por comprar, traumas, insônia, problemas com sexualidade, bruxismo, patologias sem causa identificada pela medicina convencional. Atendimento online e presencial. Entre em contato. DDD 19 99584 4992. Instagram, Gladismar Cardoso Oliver. Facebook, Gladismar Cardoso Oliver. Mergulhe na imensidão que existe dentro de você e resgate os seus tesouros.